por aí assistindo aula? Bom, então, bom dia, crianças do terceiro ano, né? Mais uma segunda-feira aqui prontinho. Então, vamos levantar, acordar, tomar um bom café e se organizar para nossa aula de português, certo? Bom, então estou aguardando todo mundo. Então, vamos lá, vamos iniciar nossa aulinha. Como foi que passaram o final de semana? Foi bom? Brincaram, descansaram? Que bom que vocês puderam descansar, ter um bom descanso para a gente começar hoje, era segunda-feira, começar bem animado, com muita animação e com mais vontade de aprender um pouquinho mais. Porque o nosso aprendizado vem de quê? De cada dia, né? Um pouquinho ali, um pouquinho na segunda, um pouquinho na terça. E aí a gente vai somando e quando chega no final do ano, vocês verem, já podem observar que já aprenderam muita coisa, né? Muita coisa se aprendeu. Talvez não tenha aprendido tudo, mas muita coisa vocês já progrediram bastante, né? Bom, então hoje, né? Quero que vocês peguem o livrinho lá na página 77 pra gente fazer a correção, conferir essa atividade que nós temos aí, né? Que é sobre o anúncio, né? Que é o nosso, no caso, nosso gênero textual desta unidade, que é os anúncios, né? Aqui nós temos um anúncio que está anunciando o quê? Um grande arraiá, né? Um arraiá que está sendo, qual é o santo homenageado? Que é o Santo Antônio, que é um dos santos do mês de junho, né? Que a gente já viu. Bom, e depois da correção, nós vamos iniciar um novo conteúdo, que vai ser com o quê? Nós vamos trabalhar a letrinha inicial H, certo? Então, nós vamos observar o H e vamos ver qual é o seu som, certo? No início das palavras, ok? Então, já pegaram o livro de vocês para a gente conferir a atividadezinha? Então, vamos lá, né? Bom, então, no primeiro lado, eu quero para a gente poder conversar, né? Que vocês já viram, já entenderam o que é, que tem assim, né? Já olharam? Então, analise na primeira questão. Analise o cartaz com um colega. Depois, registre juntos as respostas em uma folha de papel e apresente-nas para os colegas e o professor. Bom, isso daí é uma coisa que vocês já fizeram, né? Ao postar as respostas no nosso WhatsApp, vocês já estão o quê? Já registraram, já estão colocando em discussão com os colegas, tá? Bom, já estão mostrando, né? As respostas que vocês registraram. Bom, na letra A tem assim. O que o anúncio está divulgando? Qual é a sua divulgação? O que ele está mostrando? Bom, ele está falando de o quê? Um grande arraiá, não é isso? É o arraiá que ele está falando, né? Arraiá da freguesia. Então, é um grande arraiá. Na B, de que festa popular o anúncio trata? Gente, só pelas imagens que nós temos aí, nós temos banderola, a gente tem o quê? Temos balões, tem uma sanfona lá no canto, né? Então, só por esses elementos já é possível a gente saber de que festa é essa, não é? De que se trata? Que festa é essa? Bom, a imagem da sanfona, eu já falei, as bandeirinhas, né? As bandeirinhas e os balões. E a palavra arraiar, que é o principal. Pela palavra arraiar bem grande em destaque, né? Então, isso é referência a quem? No caso, né? A Santo Antônio, né? Um dos santos homenageados nas festas juninas. Tá certo? A letra C. Como é o nome da festa? Qual foi o nome da festa? Arraiá da Freguesia. Certo? Ok? Bom, é uma das festas populares, né? Mais populares brasileiras que nós temos, né? É o
A festa são as festas juninas, né? Onde entram os 3 santos principais do mês, né? Ok? Bom, aí nós temos a letra D na página 78, que na letra D diz exatamente o seguinte: o que se pode observar quanto a. Então, são uma questão de observação, só para a gente conversar mesmo, tá? Não precisa estar registrando nada nessa questão. Bom, quantidade de texto verbal no anúncio. Bom, o que nós podemos observar? Bom, o texto verbal é aquele que contém palavras. Essas palavras podem ser palavra oral ou palavra escrita. Então, aqui nós temos que várias palavras, não tá lá, ó. 20 anos de Arraiá da Freguesia, o maior Santo Antônio da região. Aguardem. Prefeitura Municipal de Campo Formoso, né? Então, tudo isso daí é uma linguagem verbal, tá certo? Porque contém palavras, tá, crianças? Bom, então, aí no caso, né, nós temos, dentro desse anúncio, nós temos várias palavras, né? Segundo pontinho, distribuição dos textos no cartaz do anúncio, né? Nós podemos observar que nós temos uma boa distribuição aí, né? No caso, que esse gênero, né? Ele precisa se comunicar com algo de maneira bem rápida, né? O anúncio, ele não precisa ter muitas palavras, um texto enorme, porque ele precisa que as pessoas olhem e veja o recado rapidamente. Porque ninguém vai parar, se estiver passando de moto, de carro, um anúncio, vendo um cartaz grande, ninguém vai parar para ler um texto enorme, ninguém vai parar para ler, né? Então precisa ser um recado bem rápido, uma coisa que você dê o seu recado de forma rápida, né? E bem objetiva. Cores do anúncio, nós podemos observar que tem cores vivas, né, vibrantes, que chamam a atenção, né? Todo cartaz deve chamar a atenção das pessoas, né? Senão ninguém vai olhar. Se for uma coisa simples, ninguém vai olhar. Informações. Bom, deve ter as principais informações, que é o quê? O local, a hora, né? O nome do evento, certo? Então, deve ter as principais informações do que é que vai acontecer, tá certo? Bom, então aqui, né, vamos acompanhar a segunda questão, diz assim, responda. Em que cidade ocorrerá a festa? Bom, ocorrerá em Campo Formoso, não é isso? Que a gente viu lá. Bom, a letra B. A festa já tem data marcada? No caso, não. O que indica isso? O anúncio registra aguarda, então a palavra aguarda indica que ainda não tem uma data. Indicando que a festa vai acontecer, mas ainda não tem data marcada. Letra C. É possível saber em que época do ano a festa acontecerá? Por quê? Bom, é possível sim, porque o nome da festa e as imagens indicam os festejos do mês de junho, certo? Do mês de junho. Terceira questão. Este trecho do anúncio, né, o maior santo da região, quer dizer que temos duas opções para marcar. Será a maior festa de Santo Antônio da região de Campo Formoso? Sim, certo. Haverá a maior estátua de Santo Antônio da região de Campo Formoso? Não, nada disso, tá? Não está mencionando nada disso. Quarta questão. Bom, então aí na quarta questão tem o seguinte, também é para marcar. Ao deslocarem,
essa expressão no anúncio, seus autores querem mostrar que conseguem fazer a maior festa da região? Não. Convencer o público a participar da festa e prestigiá-la? Com certeza. Então, marque esta opção. Informar que a festa ocupa o maior espaço de festas da região e, por isso, é a maior festa? Não, isso não, tá? Não é isso que querem dizer, não, tá? Tá certo? Bom, quinta questão. Essa festa é celebrada em sua região? O que há em comum com a festa do anúncio? Troque ideia com os colegas e os professores. Bom, isso aqui é uma resposta pessoal, né, gente? É claro que nessa região nós temos uma festa parecida, que é a festa de quê? De São João, né? Que nós comemoramos, que acontece aí no bairro, né? Nós no bairro Cruzeta, que é o que é a maior festa, que é uma das grandes festas do município de Guadalupe, que é o festejo de São João, que é um dos santos do mês de junho, certo? Ok? Bom, então, conferiram? Tudo certinho? Tudo ok, crianças? Então, vamos lá, né, para o nosso próximo conteúdo, tá? Podemos ver, então? Ótimo! Então, vamos lá, né? Vamos observar, entender. Nós vamos falar hoje sobre quem? O uso do H inicial, tá certo? O usinho do H inicial, tá? Bom, então, dentro desta letra, né, do H inicial, o que é que acontece? Bom, nós temos aí alguns exemplos, né? Como nós falamos, você já conhece a letrinha H. Você já sabe que a letrinha H, ela não tem som, mas em algumas palavras ela tem o som, tá? Bom, então, para a gente tirar algumas dúvidas, vamos ver quando ela tem som e quando ela não tem. Bom, quando eu digo usos do H no início, eu quero dizer o quê? Que ele vai aparecer no início das palavras, tá certo? Vai ser usado no início das palavras, tá? Bom, então, o H sem o som. Bom, o que é importante a gente destacar? Por exemplo, né? Em alguns casos o H, ele não é pronunciado, mas há uma série de casos de estrangeirismos e, né, aportuguesamentos em que isso ocorre, como é o caso de, né, que nós vamos ver, que nós já sabemos que o H, ele não tem som, né? Como, por exemplo, nas palavras ora, né? Na palavra ora, né? Vocês podem observar aí que ele não tem som, né? Na palavra hoje, na palavra hospital, humilde, ok? Homem. Então, em todas essas palavras, né? Hortelã, né? O H, ele não tem som, certo, crianças? Mas não confundam, porque temos a palavra, né?
como na palavra ontem e amanhã, eu sei que elas têm assim, parece ter o H, mas elas não têm o H, tá? Nós temos que ter cuidado com isso, tá certo? Ontem e amanhã, por exemplo, a palavra hoje, hoje é com H. Elas não têm o H, tá certo? Não começa com H. Bom, quando são que essas palavras, o H, ele é usado que ele tem som. Quando, né? Bom, como eu já falei, em algumas palavras que vieram do estrangeiro, né? Como por exemplo, a palavra hamster, né? Onde o H, ele tem como se fosse o som do R, do nosso R em português. Então, o hamster, o H tem som. Por quê? Porque ele é uma palavra estrangeira, não é uma palavra brasileira. Como a palavra handball, certo? Também, né? Na palavra hockey. Ok, crianças? Então, são palavras estrangeiras onde o H tem som. Mas na sua maioria das vezes, as palavras que não vieram do estrangeiro, não são palavras estrangeiras, o H ele não tem som, tá bom? Então, vamos relembrar. A letrinha H no início das palavras, que são palavras, né, brasileiras, do nosso português, o H inicial ele não tem som. Como exemplo, hora, hoje, hospital, humilde, homem, hortelã, né? E etc, entre outras várias palavras, ok? Bom, mas quando se trata de algumas palavras que vieram do estrangeiro, que são palavras de outro país, o H ele tem o som de quê? Referente ao nosso R, como por exemplo, o hamster, handball e o hockey, certo? Ok? Bom, então, observe, né, que aí vocês têm uma pequena atividade para a introdução na página 79 e 80, tá? Eu quero que vocês façam somente essas duas páginas aí, tá? Pra gente ir com calma para trabalhar a letrinha H, tá bom? E na próxima aula, a gente vai ver o H em outras posições, né? Dentro da palavra, tá bom? Certo? Então, crianças, respondam somente da questão 1 até a questão de número 3, tá? Página 79 e 80, certo? Ok? Bom, então, bons estudos e responda essa atividade com carinho e no capricho, tá certo? Então, um beijão da tia e até a nossa próxima aulinha, certo? Então, tchau, tchau!